Vou passar, ó, vou passar. E me tornei a rainha da cena. Ah, mano, o vulgo Queen, ele surgiu a partir do momento que eu comecei a frequentar batalhas de rima, que antes disso meu vulgo era Yuki, porque eu dançava. Só que eu achava esse vulgo muito puxado pra cultura asiática, sabe? Porque eu andava mais com pessoas que consumiam da cultura asiática, porque eu tinha um grupo cover de K-pop. E aí quando eu entrei pro mundo do rap, eu pensei, Yuki não tem nada a ver com nada. Aí eu pensei, vou mudar o vulgo. Aí eu fiquei uma cotinha pensando, e nessa época eu tava fazendo um curso de danças urbanas. E aí, o meu professor Ed, ele pediu pra gente assistir um documentário que tem na Netflix, que se chama Primeiro as Damas, que fala sobre as mulheres no hip hop, como que surgiu o hip hop e como que as mulheres ganharam influência na cena. E aí mostrou várias personalidades importantes na cena do rap. E lá, obviamente, uma das mulheres que apareceram era a Queen Latifah. E na televisão, na época que eu tava vendo, que inclusive tá lá na minha casa agora, essa televisão, no cantinho tem uma coroazinha, assim, um adesivo de coroa colado. E aí eu comecei a escutar a história das mulheres lá que tava contando no documentário, aí eu comecei a pensar, caramba, mano, pode pá, né, que eu faço uns trampos da hora, naquela época eu já organizava a batalha. E aí eu pensei, por que não eu me rotular como Queen, uma rainha, né? Até porque eu, querendo ou não, eu sou rainha da minha própria vida, eu sou dona da minha vida, eu sou dona da minha arte, eu que crio tudo, eu que sou a criadora, enfim, de tudo que eu tenho feito até agora, que tá construindo minha história sou eu. Então, não existe um porquê não, né, de eu ser uma rainha. Então aí ficou esse nome, aí eu coloquei lá Queen no Instagram, demorou um pouquinho para as pessoas se acostumarem com o nome, porque algumas me chamavam pelo meu nome verdadeiro, que é Poliana. E aí eu comecei a me apresentar como Queen nos lugares que eu ia, lugares novos que eu conhecia, novas batalhas, novas pessoas perguntavam como é seu nome, eu falo Queen. E aí com o tempo foi pegando e ficou Queen. Agora a maioria das pessoas me conhecem como Queen, e as pessoas que me conhecem como Poliana são pessoas que são mais próximas assim de mim, sabe? Ou pessoas que não estão inseridas no rap, tipo na escola, ninguém me chama de Queen na escola, só alguns amigos me chamam de Queen. E no cursinho que eu vou fazer agora, que o pessoal lá me conhece como Poliana. Mas fora isso, qualquer ambiente artístico em que eu esteja me envolvendo, eu sou a Queen. E, mano, eu, artista, não a Queen, eu, Poliana, artista, existe desde sempre. Porque desde pequena eu desenho, eu canto. Eu sempre quis cantar, tanto que quando eu era mais nova eu queria ir no The Voice Kids, mas não deu certo. E aí eu dançava também desde pequena, em 2017, 2018, não lembro exatamente, mas foi a época que eu tava no grupo de dança, de cover de K-pop, que eu citei no início. E aí foi nessa época que eu embiquei na dança, né, que começou, e eu só parei na época da pandemia, mas quando acabou a pandemia eu voltei, que foi quando eu comecei a fazer o curso de danças urbanas. Hoje em dia eu não danço mais com frequência, mas se me botar pra dançar eu danço. Meu foco agora mesmo, hoje em dia, é as batalhas de rima e minhas músicas. Mas a Queen mesmo, ela existe desde 2023. Porém, a Poliana artística, a Poliana artista, existe desde sempre, desde que eu me entendo por gente. Mano, meu objetivo na música é viver dela, tá ligado? Porque, de certa forma, eu já vivo ela desde sempre. Não vivo dela, eu vivo ela. Tudo que eu faço, eu tô pensando em música, eu tô pensando em letra, eu tô pensando em melodia, tô pensando em batida, instrumental. Acho que às vezes até as pessoas se irritam um pouquinho com isso, porque até ontem mesmo minha mãe tava contando alguma coisa lá na cozinha e eu comecei a cantar uma música. Ela falou, cara, você tem música pra tudo, Poliana, meu Deus. Porque é basicamente isso, tá ligado? Eu escuto música o tempo todo, eu tomo banho escutando música, lavo louça escutando música, arrumo a casa escutando música, vou pra escola escutando música. Tô sempre escutando música, sempre que eu tenho oportunidade tô escutando música. Então eu vivo disso, tá ligado? E eu tô o tempo todo pensando em ideias, anoto letras, o tempo inteiro mesmo. Eu vivo disso o tempo inteiro, 24 horas por dia. E eu acho que música pra mim é igual respirar, tá ligado?
Eu não consigo viver sem respirar, assim como não consigo viver sem fazer música ou estar escutando música. Então, o meu objetivo, além de viver da música, é salvar outras vidas, tá ligado? Porque, querendo ou não, a arte salvou a minha. Me tirou do fundo do poço que eu tava numa época muito triste, tá ligado? Em questão de autoestima, de esperança, eu já não tinha mais vontade de fazer nada. E quando eu conheci o rap, as batalhas de rima, foi quando eu voltou aquele gás que eu tinha antes quando eu dançava. E aí eu falei, mano, eu quero que outras pessoas também encontrem a arte, que outras vidas sejam salvas pela arte, assim como a minha também foi. Porque o rap salva, a arte salva vidas. Então é isso, eu quero conquistar o coração de outras pessoas através da arte que eu faço. Não quero fazer letras, músicas, enfim, genérica, letras sem conceito, sem nenhuma história por trás. Eu gosto de fazer coisas que têm significado. Todas as minhas músicas têm um significado por trás. Eu não faço nada tipo, vou escrever qualquer merda aqui. Eu não, tipo, tá ligado? Eu não sou igual aquelas pessoas que têm preguiça de canetar, como diz o Cello. E é isso, mano. Meu objetivo é mudar a vida das pessoas através da arte que eu amo tanto fazer. Eu sempre gostei de cantar. E desde sempre eu criava melodia. Só que na época que eu comecei a criar melodia, a gente não tinha estrutura pra gravar e tal. Então só ficava na cabeça mesmo, ou no celular. E aí chegou uma época que eu e meu irmão, vulgo NK, começamos a gravar as nossas músicas no estúdio da Fábrica de Cultura daqui da cidade de Tiradentes. E foi quando eu gravei a minha primeira música, que foi um feat com o Feelings. É Feelings que foi? Feelings. Não sei como é que fala o nome dele. Mas é Felipe, eu chamo ele de Felipe. E a gente gravou um feat juntos, porém esse feat não foi lançado no Spotify, porque nem eu e nem ele tinha perfil na época ainda. Acho que nem existia Spotify naquela época. Foi lançado sim. Foi? Ah, mano, é isso aí, tá ligado? Mas aquela música ficou tão horrível que eu faço questão de fingir que nunca aconteceu. Mas essa foi a minha primeira experiência com gravação. Eu lembro até hoje o processo criativo dela. Uma das vezes que a gente estava terminando de escrever a letra, a gente estava ali atrás da porta, ali do lado de fora, sentado na cadeira, escrevendo a letra, ali, pensando como que ia ser. E eu lembro do dia da gravação também. Aquele dia foi muito marcante. Enfim, aí a partir desse momento que eu comecei mesmo a me dedicar na música, até o momento em que surgiu o rap, né? Que quando surgiu o rap foi quando eu me encontrei. Porque naquela época eu sabia que eu queria fazer música, só que eu não sabia qual era o meu estilo de música, tá ligado? Eu pensava, quero cantar pop. Porque na época eu escutava mais artistas internacionais. E aí eu pensei, eu quero fazer música em inglês, música pop e tal, nananã. Tanto que essa música ela é inglês e português misturado. Só que quando eu gravei essa música eu senti que aquilo não era minha vibe, tá ligado? Tipo, foi legal o processo criativo, eu aprendi muita coisa nesse momento, mas eu sentia que aquela não era minha vibe. E aí foi quando eu conheci o rap, o hip hop, as batalhas de rua, conheci outros artistas underground que fazem música também, outras mulheres também. E aí foi quando eu comecei a conhecer os sons de outros artistas, e aí foi aí que eu me encontrei, tá ligado? Eu falei, é isso que eu quero fazer rap, tá ligado? É rap que eu vou fazer. E aí eu já sabia que eu queria ser cantora, e aí eu encontrei o meu estilo, que é o hip hop, o rap, fazer tudo que envolva rap e hip hop. E aí é isso, hoje em dia eu quero fazer outros estilos além de rap, mas o meu foco é o rap mesmo, né? E aí, enfim, é isso. E aí estamos aí até hoje fazendo música. Mas assim como todos os artistas, né, que fazem música e vivem disso, começou de um jeito meio nada a ver. Acredito que a maioria, né, começou de um jeito meio nada a ver. Igual as batalhas, eu entrei no mundo das batalhas através do TikTok, foi um bagulho muito louco também. Nunca que eu imaginei que eu ia virar MC de batalha. Mas antes disso, muito antes disso eu já cantava, as pessoas da minha família já falavam que eu tinha voz bonita. E eu também, eu sempre me senti muito bem cantando. Toda vez que eu ficava triste eu cantava pra ficar feliz de novo. E aí eu ficava feliz de novo. Porque cantar me faz muito bem. E aí agora me encontrei no rap e é isso. Esse que é meu sonho e nada vai mudar minha cabeça. Na época da primeira gravação que eu tive, eu não tinha noção nenhuma de como me portar no estúdio, né? Eu não sabia projetar minha voz, eu tinha uma noção de como cantar, mas eu nunca fiz curso de dança é foda, de canto.
Então eu meio que o que eu sei eu aprendi sozinha, aprendi na marra, tá ligado? Aprendi testando, vendo se dava certo, se saía feio, as notas, eu não sei como que eu sei fazer high note até hoje. Porque eu nunca parei pra treinar, tá ligado? A primeira vez que eu tentei fazer deu certo, falei, caralho, foda. E aí, só que naquela época eu não tinha noção nenhuma disso, tá ligado? De como gravar, de como fazer o negócio ficar da hora. E também, né, como eu falei, eu ainda naquela época eu tava me encontrando, tava procurando saber qual era o meu estilo. Então o bagulho ficou meio esquisito. Então eu lembro até hoje que eu mostrei essa música pra uma menina da minha sala, na época, quando eu tava no fundamental. E aí ela fez uma cara de tipo, como que eu vou falar pra ela que tá ruim sem deixar ela triste, tá ligado? Eu vi na cara dela, tá ligado? E eu falei, cê é louco, mano, zoado. E durante esse tempo eu aprendi muita coisa, muita coisa, muita coisa. Eu só não sei, tipo, dizer detalhadamente o que, porque, né, foram muitas coisas e foi meio que involuntário, tá ligado? Eu só fui aprendendo e evoluindo com o tempo. E quando eu fui ver, meu já tinha evoluído muito meu nível. E eu acho que o que me ajudou muito a evoluir nesse quesito de fazer letra, melodia, foi estar inserida na cena das batalhas. Porque lá eu conheci outras pessoas que cada uma rima de um jeito, cada uma tem o seu jeito de falar, de rimar, de fazer flow, de encaixar no beat. Conheci gente até que nem encaixa no beat. Então, tipo assim, eu encontrei uma diversidade de artistas na cena das batalhas. E aí eu peguei, extraí o que eu tinha de bom e de ruim em cada um, vi o que era bom pra mim e peguei pra mim como referência, tá ligado? E aí eu construí a minha personalidade como artista. A minha... como é que fala? O meu personagem. Construir meu personagem. Não, tipo assim, não tô falando que eu copiei das pessoas, tipo, eu peguei de inspiração, tá ligado? Eu vi alguns artistas, tipo, como Barreto, a Levinsky, Naya, MCs que eu vejo hoje que inspiram muitas pessoas, tá ligado? Então acho que foi através disso que eu evolui muito, tá ligado? Observando outras pessoas, vendo como outras pessoas fazem e trazendo pro meu modo artístico também. Se o assunto é freestyle, então abaixa o seu tom. Cê se acha o mais foda, mas vive na contramão. Nas rodas de rima, só sabe falar de pica. Então paga o seu mico e me assiste ficando rica. Eu não tenho paciência com essa cena suja. Quando eu falo as verdades, espero que cê não fuja. Vão te ver correndo e vão botar o pé na frente quando perceberem que seu talento é diferente. No período de gravação da voz da sua ref, eu lembro que a primeira vez que eu gravei a música, eu tava cantando muito insegura, sabe? Eu não tava colocando energia na letra. A letra, ela sempre, desde o início, sempre foi a mesma, sempre foi muito boa. Eu nunca troquei a letra, só o finalzinho que eu dei uma modificada depois. Mas o processo de criação da letra, ele foi muito rápido e foi, tipo assim, foi num dia que eu tava inspirada. Então a letra eu escrevi e falei, é isso. Mas no momento que eu fui gravar, parecia que eu não tinha noção de como gravar. Então, de primeira instância, a gravação não ficou legal. Minha voz, eu tava cantando muito meio parecia, tava pra baixo, sei lá, mano, tava sem sal, tá ligado? Tava faltando aquele salse, aquele molho, tá ligado? E aí, e isso a gente gravou, acredito que no final de 2024. No final de 2024 foi quando a gente gravou a primeira vez, sua ref. Foi quando eu escrevi a letra. E aí, lá pra quase no meio de 2025, eu falei que queria regravar, porque eu escutei de novo a música e falei que tava péssimo. Tanto que na época eu tinha até lançado uma prévia no Instagram, e aí eu olhei assim e falei, mano, depois de um tempinho, né, alguns meses depois, eu vi e falei, mano, isso aqui não tá da hora não, velho. Tem como lançar desse jeito não, sem condições. Cuidado, essa letra contém ataques que vão ferir seu ego. Pega a visão. Se o assunto é freestyle, então abaixa o seu tom. Cê se acha o mais foda, mas vive na contramão. Nas rodas de rima, só sabe falar de pica. Então paga o seu mico e me assiste ficando rica. Eu não tenho paciência com essa cena suja. Quando eu falo as verdades, espero que cê não fuja. Vão te ver correndo e vão botar o pé na frente quando perceberem que seu talento é diferente. Se
for chorar, cê manda áudio, tá? Mas não te garanto que eu vá parar pra ouvir. Eu vou tá no pódio e vocês vão me aplaudir enquanto cê perde seu tempo esperando me ver cair. E aí eu falei pro NK, vamos regravar, porque eu acredito que eu consigo fazer melhor. E aí foi quando eu regravei e coloquei mais potência na voz, coloquei mais vida, tá ligado? Dei uma força pra letra, porque a letra ela tinha força, mas ela ganha vida a partir do momento que eu coloco ela na minha voz. E se eu não saber colocar ela, ela vai ficar estranha, não vai ficar legal. Eu não vou conseguir passar a ideia que eu gostaria de passar. Tudo questão de interpretação e... enfim. E aí foi isso. E aí até na época da gravação do clipe de Sua Ref, eu também tinha muita vergonha ainda, porque a gente gravou no meio da rua, e aí eu tava com vergonha das pessoas passando e vendo lá eu falando sozinha pra câmera, o povo dançando atrás de mim, o povo perguntando o que tá acontecendo ali, parecia uns doidos. E eu também não tinha muita presença, né, naquela época. Eu tinha uma certa experiência com presença, assim, de presença de palco por causa da dança. Mas ainda assim não era o suficiente para uma gravação de clipe. Então, questão de ficar gesticular, projetar a voz, mexer bem a boca, tipo, mostrar que você tá cantando mesmo, não tá só mexendo a boca. Mostrar a presença, tá ligado? Fazer o negócio direito. Questão de look também, outfit, naquela época eu não tinha tanta criatividade. E aí, acredito que se comparando o clipe de Sua Ref com os videoclipes das faixas que eu gravei da mixtape, tudo isso que eu citei tá 100% melhor agora, porque eu aprendi, adquiri experiência, fui vendo outras referências, né, durante esse tempo, e aí abracei essas referências e construí a minha própria evolução através disso. Quando perceberem que seu talento é diferente. Se for chorar, cê manda áudio, tá? Mas não te garanto que eu vá parar pra ouvir. Eu vou tá no pódio e vocês vão me aplaudir enquanto cê perde seu tempo esperando me ver cair. Corro atrás do meu sem desmerecer ninguém, e eu te recomendo a fazer isso também. A primeira música foi Trapstar. Eu escrevi ela ano passado. E assim, toda vez que eu vou escrever letras de música, geralmente eu começo a escrever do nada. A ideia vai vindo e aí eu falo, tipo assim, eu penso uma coisa e eu só vou escrevendo. E, geralmente não é tipo uma coisa que acontece assim e dá um estalo e aí eu, caramba, mano, tive uma ideia. Geralmente não, às vezes eu pego e vou falar assim, vou tentar escrever alguma coisa. E aí as ideias começam a vir. Só que na questão da mixtape eu acho que teve algumas faixas que foi diferente. Tipo, o Jersey, ele, de primeira instância, a letra que eu escrevi não ficou muito boa. E aí eu falei que ia mudar. E aí teve um dia que eu tava deitada na cama lá no meu quarto, junto com os meus sobrinhos, pensando o que eu ia fazer. Minha sobrinha tava jogando Minecraft no celular, o meu sobrinho tava bagunçando junto com o irmão dele, e eu lá na cama pensando, o que eu vou escrever nessa música? Eu tava sem ideia, completamente zerado. Até porque na época do processo criativo da mixtape eu estava com bloqueio criativo, então foi tenso, E aí eu tava pensando o que eu vou fazer, e não vinha nenhuma ideia. E aí eu comecei a brisar assim, escutando o beat, e aí do nada assim, literalmente do completo nada, veio uma ideia de melodia. E aí eu olhei assim pra cara da Lívia e falei, mano, será? Aí eu comecei a cantar, no que eu vi que a melodia tava ficando da hora, a ideia de letra só foi vindo. O resto assim, ó, só deslanchou, tá ligado? Foi um negócio direto, e aí quando eu fui ver, mano, eu fiz a letra em 30 minutos. Foi, tipo, muito rápido, e geralmente é isso, tá ligado? Veio do nada, mas também foi muito difícil, porque eu fiquei martelando um bom tempo ali pra ver alguma ideia. Na Trapstar, eu não lembro exatamente como foi o processo criativo, porque já tem mais de um ano que eu escrevi essa música, e eu cantei ela várias vezes em shows. Se eu não me engano, eu lembro que foi na época que eu tava começando a fazer show na lounge, e eu tinha 2 músicas só, que era Sua Ref e Intenção, e o feat com o NK. Só que o feat com o NK era tipo 1 minuto só da minha parte. E aí eu comecei a pensar, mano, na época eu tava cantando um cover de outros artistas. E eu falei, mano, eu não tô gostando disso, tá ligado? Porque essas músicas que eu tô cantando, pô, já conhece. O artista que fez já é rico, famoso, já fez a trajetória dele, eu quero fazer a minha.
não vou ficar cantando música dos outros, sendo que eu posso fazer as minhas próprias. E aí eu falei, eu vou escrever músicas agora pra cantar no show, mesmo sem lançar. Eu escrevi as músicas pra poder cantar no show, pra ter repertório pra cantar no show. E Trapstar, desde o início, era uma faixa da mixtape, sempre foi. Desde quando eu tive a ideia do conceito da música. Foi Trapstar, foi o primeiro que eu fiz porque, querendo ou não, fazer trap é mais fácil. Então eu comecei pelo trap. E aí, pela estética da mixtape, eu escrevi essa música e falei, vou cantar ela nos shows. E aí eu fui cantando, fui fazendo e tal, trabalhando na letra. De primeira instância, eu cantava do mesmo jeito, assim, quando eu escrevo a letra, eu canto com um pouquinho de segurança, porque eu ainda tava aprendendo, eu tava usando o celular pra ler, senão eu ia me perder. Então, tipo assim, foi um processo complicado. Quando eu aprendi a letra, que eu entendi o que eu tava querendo mostrar ali, tá ligado? Consegui colocar em prática o que eu queria passar, aí o negócio foi e deu certo. Ele tá querendo andar do meu lado porque agora eu curto os papos. Mas meu amor não me muda de aparência, eu não me misturo com esses otários. Sou a DM dessa brincadeira, não vai me ver fechando com empresário. Você pensando que domina o jogo e eu te mostrei quem paga seu salário. E outra coisa, hoje tem show lá na lounge, pra me alcançar você ainda tá longe. Eu não lembro exatamente qual foi a ordem das músicas da mixtape que eu gravei, que eu escrevi, mas a maioria delas foi seguindo essa linhagem. Eu tava num bloqueio criativo, então eu demorei um pouquinho pra escrever todas, pra poder gravar todas. Eu gravava e falava, não tá legal, quero regravar. A letra também eu escrevia e falava, não tá legal, vou fazer de novo. Então era assim, tá ligado? Quando a gente tá num bloqueio criativo, a gente quer fazer um negócio direito, mas a gente não sabe como, e quando a gente consegue fazer parece que não tá bom, que tem que melhorar. Artista é assim, né? Sempre acha que tem que melhorar alguma coisa. E aí eu fui gravando, aí escrevi o Boom Bap, escrevi as outras músicas, e todas elas eu escrevi num momento em que o estalo veio assim na cabeça e falou, vai. É como se tipo, o universo tivesse colocado assim a mão na minha consciência e falado, é isso que você vai fazer. E eu só fui fazendo, tá ligado? É como se meu corpo tivesse sido dominado pelo espírito artístico, que eu só fui lá escrevendo. Sabe quando você tá em transe assim, você só vai fazendo? Você nem vê o que você tá fazendo? E aí quando eu terminava de fazer a letra, eu falava, caralho, mano, nem parece que fui eu que fiz disso. É muito louco, porque quando eu tô escrevendo música, quando eu tô gravando, quando eu tô inspirada pra fazer alguma coisa, parece que eu, Poliana, sai e entra a Queen, tá ligado? Eu sinto isso. E aí, é assim que eu faço pra criar minhas músicas. E na maioria das vezes eu não fico, tipo, na maioria das vezes eu não fico me forçando a fazer. Mas às vezes eu fico me forçando, geralmente quando eu tô com um bloqueio criativo. E aí eu falo, eu tenho que fazer, eu preciso fazer alguma coisa. Mas quando eu me forço muito, às vezes não sai algo bom. Tanto que quando eu tava escrevendo Jersey, eu me forcei tanto a escrever a letra que saiu aquela bosta. E aí eu falei, não tá legal. E aí eu respirei fundo e falei, não, deixa eu ficar calma. Aí eu comecei a escutar várias músicas, assim, músicas que eu gosto, que eu relaxo, escutar artistas que eu me inspiro. E aí através disso foi onde surgiu a inspiração pra eu conseguir escrever todas as faixas da mixtape. Isso levando em consideração desde a primeira vez, desde o momento que eu escrevi Trapstar até o momento que eu terminei de gravar o videoclipe do Jersey, né? Isso demorou 1 ano e meio praticamente pra ficar pronto. Então eu diria que a mixtape demorou 1 ano pra ficar pronta. Vira esse jogo porque disseram que eu morro. Se eu não matar, eu que morro. Minhas rimas eu que morro. Minha história eu que conto. Depois vem os tela saco querendo babar meu ovo. E outra coisa, hoje tem show lá na lounge. Pra me alcançar você ainda tá longe. Quer me enfrentar, então vem nos 2 rounds. Que eu amasso você e seu bonde. Duvido passar da pré-fase. Até tentou, mas não passo do quase. Que rima tu não sabe nem a base. Isso fudeu que nós é cachorra kamikaze. Não me iludo com macho falido. Se envolveu com a mina perigo. Se não quiser ver cabeça rolando, então nem vem querer mexer comigo. Você vai arrumar um problema. E de homem eu nunca tenho pena. Cheguei botando tudo pra fuder e me tornei a rainha da cena. O rap, cada vertente do rap, drill, boom bap, Jersey, é a forma que cada espaço dos Estados Unidos, né, que foi onde surgiu o rap, é a forma de cada cidade ali representar e expressar a sua forma de rap, o trap também.
Então são subgêneros dentro de uma vertente, uma cultura, né? Que surgiu ali nos Estados Unidos. E aí eu pensei na ideia. Na verdade, eu pensei na ideia e o NK pensou na mesma ideia. E aí ficou nisso, né? Que foi quando eu tava pensando no nome que seria mixtape, eu falei, mano, as faixas, cada uma representa uma vertente diferente. É como se a gente estivesse seguindo uma linha de raciocínio. E aí o trem, né, o metrô, a estação, ele vai passando de estação em estação e até chegar no ponto final, né? E aí eu pensei, associei as estações do rap às estações de trem, né, de metrô. E ficou isso, tá ligado? Porque são seis vertentes, 6 estilos musicais: funk, boom bap, trap, drill, jersey e Detroit. E aí é como se essas 6 faixas fossem cada uma estação do trem. E aí eu achei esse conceito interessante, o NK também, porque ele teve a ideia ao mesmo tempo que eu tive. E aí ficou isso. Eu achei uma ideia muito boa e foi isso que ficou. Quando uma pessoa entra no trem e já dá de cara com uma plaquinha mostrando as estações que o trem vai passar, e aí você vai entrar na mixtape e você já vai dar de cara com as faixas que você vai escutar, logo com o nome das músicas. Que o nome das músicas tem relação com uma vertente. E aí é isso, você já vai logo ver na mixtape ali logo de cara. E é a mesma coisa quando você vai andar de trem, metrô, você já vai e já vê logo qual é a ordem de estações que o trem vai passar. E também tem aquela mocinha do trem que fala próxima estação, nanana. E aí na mixtape também tem uma referência dessa moça que fala no metrô. Só que eu falando o nome da mixtape, que eu falo próxima estação, eu falo próxima parada, estações do rap. Que é trazendo essa ideia, né, mesmo, trazendo a sensação mesmo de você estar dentro de um trem. E aí você vê que conforme vai passando as estações, vai mudando, e aí é isso. Cada música, elas passam uma vibe de, tipo, mais quente, ou mais fria, dependendo da letra, dependendo da batida, da instrumental. E aí eu associei elas a estações do ano também. Por exemplo, o boom bap eu vejo ele como uma letra fria, porém uma música quente. Só que eu coloquei elas em ordem, a ordem da mixtape, né, das faixas, como se cada faixa fosse ficando mais quente, tá ligado? Mais foda, tá ligado? E aí cada barra é uma barra mais quente que a outra, então é como se estivesse começando no inverno e terminando no verão. Essa é a ideia, mais ou menos, das estações do ano. E por conta disso também que na plaquinha da estação que tá o nome das músicas, que tá passando aquela estética também na linha, uma ideia de um termômetro, que começa amarelo e vai ficando, puxando pro laranja, vermelho, vai ficando mais quente. Próxima parada, estações do rap. Next stop, Rap Station. Cada música eu foco em falar alguma coisa diferente, porém seguindo a mesma linha de raciocínio. Por exemplo, o boom bap, eu comecei escrevendo ele primeiro falando sobre alguém que esteve na minha vida e que... Calma aí, que eu buguei, volta. Eu buguei. Calma aí. O boom bap, que era de ouro, eu comecei escrevendo ele no começo da música, é mais melódico assim, porque eu tô falando de uma pessoa que esteve na minha vida, que por um momento me fez mal, só que ela foi embora, que não deu certo o que a gente teve, entre aspas, e eu segui em frente, porque eu vi que ela também seguiu em frente, tá fazendo os trampos da carreira dela,
E aí eu falei, mano, eu vou seguir o meu também. E aí a partir do momento que começa o rap, é um momento que já aconteceu essa reviravolta. E eu já, tipo, já tô como? Me sentindo a rainha mais de tudo. E não tenho mais tempo pra mancada, tá ligado? Que vocês vão me ver barulhando várias quebradas, entendeu? E é essa ideia que eu quero passar no Boom Bap. No Detroit, é essa mesma ideia. Só que no Detroit eu quero dizer que eu sou uma pessoa que comete erros, uma pessoa que falha, uma pessoa que tem sentimentos, mas que ainda assim eu continuo seguindo meus sonhos, que é fazer música. No Jersey, eu falo bastante sobre... Caralho, deixa eu lembrar como que é o Jersey mesmo, eu esqueci como que é o Jersey. Ah, tá. O Jersey eu falo mais sobre uma questão pessoal da minha vida, porque minha vida tá caótica, tá acontecendo muitas coisas, muitos problemas, muitas intrigas, muitas preocupações, neuroses, tudo vindo de uma vez. E eu tô cansada de tudo isso, porque eu quero, sabe, só coisas boas, coisas positivas na minha vida. Eu não quero mais saber de coisas tristes e coisas pra baixo, tá ligado? E aí eu falo sobre isso na música. E aí na última parte que eu falo que fui mãe de 3 aos 17 anos, eu falo que aconteceram coisas na minha vida na qual me colocaram numa situação onde eu tenho que cuidar dos meus sobrinhos junto com a minha mãe, meus sobrinhos pequenos. E eu tô ajudando minha mãe nesse processo de criar eles, de cuidar deles e etc. Então eu digo que eu me tornei mãe deles por eu estar criando eles. Mas não necessariamente eu sou mãe. A mãe, eles têm mãe, que é a minha irmã, só que quem tá cuidando deles sou eu e minha mãe. Então, tipo assim, essa música ela é bastante pessoal. Eu falo muito sobre coisas que estão acontecendo na minha vida de forma implícita, que só vai entender quem tá do meu lado todos os dias. Quem escuta de fora, assim, vai pensar, é uma música normal, que tá falando de algo sentimental e tal, mas quem tá comigo todos os dias sabe o que eu tô falando por trás. Então, é uma música muito importante pra mim. E o funk, no funk eu falo mais sobre a cena, a mesma ideia que eu passo na sua ref, só que num funk. Eu quero falar como que tá a cena atualmente, que ela tá cheia de artista que acha que é bom, mas só faz merda e tá passando vergonha, e mesmo assim consegue ter mídia, consegue palco, porque ainda tem pessoas que consomem conteúdos assim que não agregam pra cultura. E é esse tipo de artista que eu não fecho, tá ligado? E é isso que eu tô falando na música. E no drill, o meu objetivo no drill era juntar várias coisas que estão acontecendo atualmente. Questão de machismo, feminicídio, corrupção na política. Enfim, juntei várias coisas que estão acontecendo na atualidade, na sociedade, problemáticas que a gente vive desde sempre, mas que hoje em dia ainda estão em pauta, que envelheceu igual o vinho. E eu quis colocar na música, entendeu? Falando sobre essas coisas, como uma forma de um desabafo, porém criticando a maneira que o sistema segue funcionando desde muitos anos atrás até hoje. Qual mais que tem mesmo? E Trapstar foi a primeira música que eu escrevi. Foi na época que eu falei assim, mano, eu quero escrever uma letra assim consciente, porém quero escrever algo que o público abrace, sabe? Não algo só muito certinho, muito pá, da letra afiada, o povo não ficar tipo, nossa, essa menina só faz isso. Mas também não algo muito maçante ou algo muito genérico pro povo falar, nossa, tá fazendo o que todo mundo faz, tá ligado? Eu quis misturar um pouco dos dois. E aí surgiu o Trapstar, que é uma música que eu falo de coisas óbvias, falo de homem, falo de show, falo de relações e tal. Mas ao mesmo tempo eu mantenho a ideia de que isso não é o meu foco. Eu acho que Trapstar passa bastante essa ideia de que, tipo, eu sei fazer o que todo mundo faz, mas eu também sei ser diferente. E essa é a ideia do Trapstar. Trapstar foi porque é trap, não, então é trap. E Star porque eu vejo muito que na cena do rap tem muitos artistas de trap que se acha estrelinha, tá ligado? Que acha o centro do universo, que faz qualquer coisa e se acha o fodão. E eu não quero ser esse artista que, tipo, faz o básico e acha que tá inovando, sendo que todo mundo tá fazendo mais do mesmo. E eu não quero ser isso. Então eu falo, não quero ser trapstar, não quero ser como essas pessoas são. E isso é como se fosse um paradoxo, tá ligado? Porque eu tô fazendo um trap, cantando num trap, e eu falo que não quero ser trapstar.
Então é essa contradição, tá ligado? É um paradoxo. E... deixa eu ver. Boom Bap. O Boom Bap, eu pensei assim... eu não, de primeira instância eu tive muita dificuldade de pensar no nome pro Boom Bap. Então eu pensei, vou pesquisar muito mais a fundo sobre o surgimento do nome, sobre como que surgiu o Boom Bap. E aí foi quando eu vi que, na época que surgiu o Boom Bap, foi quando eles nomearam Era de Ouro, que foi quando os artistas dos Estados Unidos eles começaram a fazer músicas no Boom Bap, e eles chamavam essa época de Era de Ouro, que foi quando o Boom Bap ficou em ascensão nos Estados Unidos. E aí eu pensei, né, Era de Ouro, na música, no que eu tô falando na música, é como se fosse a minha Era de Ouro, tá ligado? Como se eu tivesse me reinventado e tivesse vivendo a minha melhor fase, desde que eu comecei a fazer música. Porque agora eu tô focada em fazer minhas músicas, o trampo tá indo pra frente, eu me afastei de coisas e pessoas que não me faziam bem, e agora eu me sinto livre pra ser a artista que eu sempre quis ser, sem julgamentos e sem pessoas falando na minha orelha. E eu considero essa minha Era de Ouro, tá ligado? Eu sei que ainda vão ter muitas eras de ouro na minha vida, porque eu tenho muitos passos ainda pra trilhar, mas nesse momento eu tô vivendo um momento muito importante pra minha carreira. E então eu diria que essa Era de Ouro do Boom Bap, que eu falei, se encaixa na Era de Ouro da minha vida. Então eu juntei o útil ao agradável e aí ficou isso. Sobre o drill, não, falar sobre o Jersey, né, que é a terceira faixa. O Jersey foi porque foi a mesma coisa que aconteceu com o Boom Bap. Eu não tinha ideia do que colocar no Jersey, então eu fui pesquisar sobre isso mais a fundo. E aí eu vi que Jersey, na realidade, tipo, ele como a sua palavra em si, no sentido literal, é um tecido. É um tecido resistente e versátil que ele é usado para várias coisas. Roupa, bandeira, bandana, enfim. É um tecido que você pode usar para fazer qualquer coisa que você quiser. Só que ele é um tecido muito resistente e muito versátil. Então, é algo que não vai demorar para estragar e você pode usar ele em várias coisas. E aí eu quis, tipo assim, passar a ideia de que eu vesti uma jersey e que eu sou a própria jersey. Porque eu me tornei uma artista resistente por todas as coisas que eu passei durante esse tempo que eu estive inserida na cena da música e do rap. Eu passei por muitas coisas e isso me tornou uma pessoa muito resistente, muito forte, pra não me abalar por pouco. E versátil, porque eu sou uma artista versátil. Eu acredito que eu sou uma artista versátil porque eu não foco na mesmice, eu não fico sempre no mesmo. Eu diversifico, eu falo, as letras eu não tô sempre falando a mesma coisa, as batidas são diferentes, eu faço música em inglês, em português, meto em espanhol também, se for possível. Então, tipo assim, eu gosto de sempre buscar inovar e trazer mais versatilidade para as minhas músicas. Então eu diria que eu sou uma jersey e que eu vou vestir uma jersey porque no final da música eu falo, vesti uma jersey e não me vendi por pano. Porque muitos artistas da cena se vendem pra mídia e gastam os seus lucros em roupa pra fazer feat, fazer outfit da hora, mas não investe na música, não investe no clipe, não investe no que realmente é necessário. Só foca no estético. E isso não é artista de verdade, né? Então eu não quero ser, eu falo isso, não quero ser esse artista. Eu quero vestir uma jersey porque eu sou uma jersey, eu sou resistente e versátil, mas eu não me vendo apenas por um tecido. E é essa a ideia que eu passo em jersey. É justamente seguindo a estética que eu queria passar. Cada música é uma vertente, então o nome da música vai ser relacionado a essa vertente. Só que eu não queria colocar algo, tipo, muito óbvio. Tipo, trap vai ser trap, o nome da música. O drill vai se chamar drill. Não. Eu quis passar essa ideia, tipo, pegar a vertente da música, do estilo de música, do beat, e relacionar ele ao que eu tô falando na letra. Então, por exemplo, Trapstar. Eu fiz um trap falando sobre não querer ser uma trapstar. Na letra eu falo que eu não quero ser trapstar, mas eu fiz isso num trap. Então eu juntei trap, star. É aquela contradição que eu falei. No drill, serial driller. Eu quis dizer que, tipo assim, eu já cheguei matando na letra, tipo, canetada pesada,
pra botar você pra pensar, tá ligado? E, tipo, matar a nota, tá ligado? É essa ideia que eu quis passar. Então eu matei a nota em cima do drill. Serial driller, tá ligado? É tipo uma maníaca do rap, do drill. É basicamente isso. É isso, basicamente. Né? Nos exemplos, os exemplos assim que já veio mais na mente, assim, foi isso. O Detroit, a ideia de Destroyed, veio também na mesma linha de raciocínio do Jersey e do Boom Bap. Eu não sabia o que colocar e eu não queria colocar só Detroit. Então eu comecei a pensar, caramba, destruição, destruída, parece um pouquinho Detroit, só que destruída e Detroit, é destruída em português e Detroit não fica tão legal. Então eu pensei, destruída em inglês é destroyed, que parece muito Detroit. E aí, na letra da música eu falo sobre eu ser a única representante da minha vida, tá ligado? E que eu não posso me deixar levar por coisas banais e, tipo, me sentir mal, destruída, me sentir acabada por coisas que podem ser, que eu posso passar por cima e resolver, sabe? E mesmo que eu fracasse, mesmo que eu erre, tudo que eu faço na minha vida eu sou a única responsável e eu tenho que aprender a lidar com isso, não me sentir destruída. Não causar a minha autodestruição também. Eu tenho que passar por cima e por mais que o mundo pareça estar desmoronando, eu tenho que reconstruir ele de novo. Então o foco é nunca me sentir destruída na música, né? A partir do momento que, não necessariamente eu tô famosa ou rica, mas a partir do momento que uma pessoa chega em mim e fala que eu em alguma parte da minha música, em qualquer música que seja, eu falei uma coisa que mudou o pensamento dela, que fez ela mudar como pessoa, que fez ela procurar o melhor de si, que fez ela refletir sobre quem ela é na sociedade e também até dizer que aquilo impactou de forma positiva pra ela, pra mim isso já é sucesso, tá ligado? Já sinto que a minha missão foi cumprida, que a minha parte foi feita. E é aquilo que eu falei. Se eu inspirei a arte de alguém, se de alguma forma eu ativei ou reacendi o fogo que tinha apagado na vida de alguém, isso pra mim, a minha missão já tá feita. Isso que é sucesso pra mim. Os meus planos pro futuro é ter agenda cheia de show, fazer várias turnês, muita música gravada, muitas pessoas pagando pra ver no meu show. E quem não tiver condição de pagar pode ver de graça, porque eu vou fazer show de graça na minha quebrada também. E eu espero estar com a situação da minha vida melhor, já poder ter condições de ajudar minha família, ajudar minha mãe. Eu prometi pra minha mãe que eu vou construir uma casa pra ela do zero, no terreno, do jeito que ela quiser. E eu vou realizar esse sonho, que nesse sonho não é só meu, certo? E é isso, mano. Eu quero mudar a vida da minha família através da minha arte e no futuro, pelo menos daqui a uns 10 anos, eu espero que isso já tenha sido realizado. Ninguém tá preparado pro sucesso. A gente aprende quando a gente já tá aqui. Quando ele chega, a gente não sabe como lidar. Ninguém sabe como lidar. Mas eu sinto que, não sei se quem tá assistindo acredita em Deus, mas eu acredito que a partir do momento que o sucesso chega é porque Deus sentiu que era a sua hora. Enquanto não for a sua hora, o sucesso não vai chegar. Não importa o quanto você tente, não importa o quanto você faça. Você pode fazer a melhor música do mundo, se não for a sua hora, você não vai virar. O bagulho não vai ser, tá ligado? Se não for pra ser, não vai ser. Então eu acho que na hora que for pra chegar, na hora que o meu sucesso for pra acontecer, não só falando no sucesso financeiro ou na questão do pódio, eu falo em todos os âmbitos que eu citei até agora. Na hora que for pra acontecer, que meu sonho realmente, na hora que eu chegar e falar, eu realmente consegui, eu provavelmente não vou estar preparada, porque ninguém sabe lidar com o pódio, ninguém sabe sustentar o próprio peso de estar lá no topo, tá ligado? E é uma coisa que ou você aprende ou você cai sozinho. Se você não aprender a lidar com o sucesso, você vai cair sozinho. Então, eu acredito muito que eu sou uma pessoa capaz de aprender a lidar com o sucesso. Mas não posso dizer que eu já sei lidar e que eu vou saber lidar se ele chegar agora. Mas no futuro, sim. Arte que me mora, dá mais isso, me estresse. E não me estresse.
Eu espero que com esse novo lançamento da mixtape eu expanda, né, o meu perfil, que outras pessoas possam me conhecer através das músicas do mixtape, possam admirar o meu trabalho, escutar meu trabalho e consumir ele. E alcançar novos públicos, sabe? Porque com o lançamento de Sua Ref eu percebi que teve bastante repercussão. Muitas pessoas escutaram várias vezes e muita gente gostou, então eu espero que o resultado da mixtape seja o triplo do que foi Sua Ref e que os resultados sejam ainda maiores, positivamente falando, e que cada lançamento que eu for lançando ao longo do tempo, a tendência é melhorar cada vez mais. É isso que eu espero, tanto pra minha carreira e tanto pra mixtape. Presta atenção no seu próximo passo. Isso que é rap. Fiz uma denúncia desse sistema juntando relatos.